Olá, pessoal. Uma boa noite a todos e a todas. Como eu disse no e-mail que enviei a todos hoje, eu vou realizar uma pequena gravação, não tão pequena assim, mas uma gravação fazendo alguns comentários a respeito do texto 8 e do texto 9, da disciplina de História do Brasil 1. O texto 8 é um capítulo do livro O Brasil Colonial, este livro que eu tenho aqui em mãos, em seu volume 1. E o capítulo é o capítulo da professora Maria Regina Celestino de Almeida, intitulado Catequese, Aldeamentos e Missionação. Como vocês sabem, nós tivemos uma série de intercorrências, né, e pelo jeito vamos continuar tendo por alguns dias, no nosso calendário de aulas. Os feriados estavam já previstos, né, mas eu não estava tão otimista a respeito da Copa, imaginei que o Brasil não fosse avançar, mas, enfim, está avançando e aí nós tivemos interrupções no nosso, interrupções não previstas inicialmente. Para evitar um prejuízo maior, eu vou realizar essas gravações com comentários a esses dois textos, tá? Os textos 8, que discuto nesse primeiro vídeo, e o texto 9, que pretendo discutir em um segundo vídeo paralelo, à parte, tá? Peço que assistam os vídeos, mas principalmente que leiam os textos e que, em caso de dúvidas, me procurem ou procurem os monitores, né? O Alexandre Barzani, nosso estagiário, ou a Luana Monteiro, nossa monitora, tá? Os dois estão à disposição de vocês. De todo modo, é muito importante que vocês façam as leituras e também levem as dúvidas para a sala de aula, tá bom? Essa gravação não substitui a aula, preciso dizer isso de maneira bastante clara. É apenas um comentário que eu faço para evitar que, em sala de aula, com um tempo tão corrido, eu deixe de tratar temas que são muito relevantes para essa disciplina. É por isso que eu chamo aqui de um vídeo complementar. É um material complementar no qual eu faço comentários a respeito dos textos que eventualmente não poderão ser realizados em sala de aula, porque ali, com tão pouco tempo, eu preciso priorizar assuntos mais centrais. Tá bom? Então vamos lá. Bom, vocês estão vendo, eu estou gravando esse vídeo da minha sala aqui na UNB. Vim para cá para fazer isso com mais tranquilidade, tá? O primeiro vídeo, então, esse que gravo agora, como estava dizendo, ele trata do texto do capítulo da professora Maria Regina Celestino de Almeida, intitulado Catequese, Aldeamentos e Missionação. Uma breve apresentação da nossa autora. A professora Regina Celestino de Almeida, ela é professora aposentada do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense e é provavelmente uma das principais referências que atualmente nós temos no campo da história indígena. Regina Celestino de Almeida foi orientanda de doutorado do professor João Manuel Monteiro, que não está na nossa bibliografia básica, mas está na bibliografia complementar, e é considerado uma espécie de patriarca, né, dos estudos recentes a respeito da questão indígena na história. João Manuel Monteiro escreveu um livro intitulado Negros da Terra, do início dos anos 90, que até hoje é visto como uma das principais obras para compreender o lugar, o papel e o protagonismo indígena no período colonial. E a professora Regina Celestino de Almeida, ela integra, então, essa tradição de estudos indigenistas no campo da história, que tem como referência a obra do professor João Manuel Monteiro. É a partir, provavelmente, desse lugar intelectual que Regina escreve esse capítulo, que é um capítulo de síntese. Quem leu
Catequese, Aldeamentos e Missionação, deve ter percebido que trata-se de um capítulo bastante genérico. A professora faz genérico sem ser simplista, obviamente. Mas aqui a professora está interessada em apresentar a problemática dos aldeamentos e do projeto missionário, em especial jesuítico, né? Então, é um texto de referência em que a professora faz uma discussão ampla sobre o problema dos aldeamentos missionários, em especial, e do projeto missionário, dos aldeamentos e do projeto. E, claro, no meio de tudo isso, a grande preocupação da professora Maria Regina Celestino de Almeida, nesse texto, é identificar o papel dos índios, aonde estavam os povos indígenas dentro desse projeto missionário. Será que eles eram apenas peças de manobra nas mãos dos jesuítas ou nas mãos de outras ordens seculares vinculadas à Igreja Católica? Será que eles eram simples figuras passivas? Eram sujeitos que, uma vez aldeados, passavam então a vigir, a ter suas vidas, né, vigentes a partir de um paradigma de aculturação do qual não era possível estabelecer maiores resistências e, portanto, a acomodação era o grande processo aí cultural vivenciado por esses povos. Será que era isso mesmo, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter uma imagem, uma ideia prévia a respeito do aldeamento como um espaço religioso, né, e também político de, primeiro, controle civilizatório sobre os povos indígenas, né? O aldeamento como um espaço de imposição de uma determinada cultura, de um determinado tipo de sociedade, de um determinado tipo de experiência social. Claro, vinculada aos modos de ser e de viver católicos ibéricos. Então, essa é a primeira imagem que a gente costuma ter dos aldeamentos. Um espaço de imposição étnica, de imposição cultural e, a rigor, de violência simbólica contra os modos de vida indígenas, né? A ideia clássica a respeito do aldeamento é que ele deveria funcionar como uma verdadeira escola, no sentido da imposição de aprendizagens não indígenas, né? De um projeto, a imposição de um projeto pedagógico para inculcar nas mentes indígenas, nos corpos indígenas, um determinado tipo de sujeição, uma sujeição vinculada a uma cultura católica portuguesa, né? Então, essa é a ideia clássica. A pergunta que a professora Regina Celestino de Almeida se faz nesse capítulo é a seguinte: mas o aldeamento foi só isso? É possível, é producente e se encontra nas fontes históricas uma história do aldeamento, dos aldeamentos, do projeto missionário do aldeamento, apenas nesses termos? Não seria essa leitura uma certa simplificação do papel histórico dos povos indígenas? Os indígenas foram apenas sujeitos mansos, pacíficos e em vias de aculturação dentro dos aldeamentos? Ou houve outras experiências políticas? Essa é a pergunta, né? A pergunta aqui que subsiste a esse texto da professora Maria Regina Celestino de Almeida. Antes de adentrar nos detalhes desse capítulo, e em especial nas respostas que a professora Regina Celestino de Almeida encontra, eu preciso recordar alguns elementos a vocês
que já foram discutidos em aulas anteriores, especialmente quando vocês leram e quando nós tratamos em sala de aula aqueles 2 capítulos do professor Giuseppe Marcotti, historiador italiano especializado na história da igreja. Vocês devem recordar que Giuseppe Marcotti, ele nos conta naquele livro dele sobre o Império Português no século XVI, que desde o primeiro momento da expansão ultramarina portuguesa, a coroa, a Igreja Católica, ela esteve perto do projeto de expansão ultramarina. Então, a igreja nunca foi a igreja católica em especial, ela nunca foi uma peça pouco importante do projeto de expansão marítima portuguesa. Né? O projeto de expansão sempre caminhou muito próximo ali no século XV e no século XVI, primeiramente de motivos culturais e ideológicos bastante católicos. Nós falamos, por exemplo, do espírito cruzadístico, que é explorado por uma série de historiadores, desde Charles Boxer a estudos mais recentes como o do professor português Luiz Felipe Tomás, o próprio Giuseppe Marcotti e outros historiadores. Então, havia, de um primeiro momento, toda uma cultura política católica que fez parte da era dos descobrimentos e que mobilizou, do ponto de vista ideológico, cultural, simbólico, os portugueses na expansão ultramarina. Então, não dá, à luz da historiografia recente, para atualmente reduzirmos a experiência das chamadas grandes navegações apenas a sua dimensão econômica, que estava posta. Tá? A empresa ultramarina portuguesa era uma empresa muito cara e, obviamente, bom, não é tão óbvio assim, né? Nada na história é tão óbvio, mas é preciso dizer que a dimensão econômica estava posta no empreendimento ultramarino português. Havia ali negociantes, mercadores, a própria coroa portuguesa tinha interesses econômicos no trato das especiarias, no trato dos escravos da costa dos escravos, na região da costa da Mina, onde também se coletava, a partir de relações com elites africanas litorâneas, minerais como o ouro. Então, havia, sim, interesses econômicos, mas a história da expansão ultramarina portuguesa nos séculos XV e XVI não é uma história apenas econômica. Né? Havia todo um espírito cruzadístico, a luta contra o Islã, contra o infiel, e a descoberta, né, ou o achamento do chamado Novo Mundo, do que se chamava do Novo Mundo, da América, também vai sinalizar, vai dar uma tonalidade religiosa ainda mais enfática à era das grandes navegações, especialmente porque o encontro dos europeus aqui com populações não católicas e não europeias, né, abre espaço, ao menos no âmbito ibérico, nesse contexto ibérico católico, abre espaço para a possibilidade de expandir não somente rotas de comércio ligados às especiarias, mas expandir também os domínios da fé católica. É por isso que, já nos primeiros momentos, desde o 1500, é possível dizer que, se não havia ali nos primeiros anos, desde a chegada dos europeus aqui, como nós dissemos em sala de aula, se não havia um projeto colonial delineado para o Brasil, né? Isso vai ser construído ao longo do tempo, e esse projeto não é único, ele se transforma muito ao longo dos séculos de colonização portuguesa aqui, mas, por outro lado, é sim possível dizer
que desde pelo menos a Carta de Caminha, a intenção portuguesa e católica de transformar essa terra recém-achada, esse contato, em um contato missionário, isso está presente, né? Desde pelo menos a Carta de Caminha. Caminha é muito expresso, explícito, quando diz ao rei, em seu relato, que não encontramos ouro, nem ainda especiarias, mas encontramos um campo aberto para a pregação do evangelho. Isso será muito importante, gente. Às vezes, costumamos pensar que o projeto missionário e religioso da presença portuguesa e depois da colonização portuguesa foi uma dimensão menor dessa colonização, o que não é verdade. A Igreja Católica, seja por meio das ordens seculares, regulares, perdão, seja por meio do padroado, né, a administração régia dos assuntos da igreja, dos assuntos regulares da igreja, ela esteve presente o tempo todo, né, com grande proeminência, com grande projeção política. Então, a igreja e a fé católica são dimensões, gravem isso, essenciais da presença e, posteriormente, da colonização portuguesa da América. São dimensões essenciais. Jamais esqueçam isso, porque essa conclusão ela tem grande importância e relevância para a formação social e cultural do país que nós somos hoje. O Brasil não é um país católico apenas, né? Mas o catolicismo aqui, muitas vezes um catolicismo familiar, como disse Gilberto Freire, depois estudos como o do professor Luiz Mott, do professor Ronaldo Weifels, um catolicismo muito peculiar, familista, ligado a práticas construídas no cotidiano, a práticas costumeiras, não necessariamente a práticas ligadas a uma ortodoxia que vinha de Roma, mas esse catolicismo ele se entranhou na colonização portuguesa e vai marcar diferentes searas, diferentes espaços da colonização portuguesa, como, por exemplo, a relação com os indígenas. A relação com os indígenas será uma relação muito marcada pela religião católica. Os padres, em especial as ordens, e, dentre as ordens, os jesuítas com maior ênfase, eles serão protagonistas dos projetos de colonização portuguesa. Não é à toa que já em 1549, com a instalação do governo geral em Salvador, vem também um grupo de jesuítas liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, que será encarregado de instalar a missão jesuítica no Brasil. Vocês sabem que a Companhia de Jesus, a ordem, né, dos jesuítas, a Companhia de Jesus, tinha sido fundada há pouquíssimo tempo por Inácio de Loyola e será a ordem ultramarina por excelência. Não veio para o Brasil apenas jesuítas, mas, sem dúvida, os jesuítas, a Companhia de Jesus, foi aquela ordem que mais direcionou esforços, pelo menos no Brasil, direcionou esforços para um projeto missionário ultramarino. Um projeto missionário que tinha como expediente, como alvo, como meta, os territórios ultramarinos americanos. Ou seja, aqueles territórios em que os portugueses, nos quais os portugueses tinham chegado desde 1500 e que desde então vinham mantendo uma relação de desinteresse relativo, mas que a partir de 1549
muda radicalmente para uma presença político-institucional mais efetiva. E junto com essa presença político-institucional mais efetiva da coroa portuguesa, vem o padre Manuel da Nóbrega, vem a Companhia de Jesus, os inacianos, né? Os padres seguidores de Inácio de Loyola, ligados à Companhia de Jesus, para instalar o primeiro projeto missionário efetivo da colonização portuguesa aqui na América, né? Antes disso, como eu tinha dito no início, a Igreja Católica ela vinha tentando se aproximar deste novo mundo, seja por meio de relações diplomáticas, muitas vezes reivindicando um espaço, como durante o papado de Alexandre VI, né, do Papa Borgia, reivindicando um espaço, muitas vezes de maneira conflituosa com a coroa portuguesa, mas a partir do reinado do papado do seu sucedâneo, Júlio, a partir, construindo-se com isso uma série de acordos mesmo, né? A partir do papado de Júlio, a Igreja Católica se aproxima de Portugal e faz de Portugal um dos seus principais parceiros, na obra da catequese, da missionação nesse novo mundo habitado pelo menos era essa a ideia que se tinha inicialmente, por uma população humana que não conhecia a verdadeira fé, mas que também não era a ela não era dela inimiga, não é como era o caso dos infiéis muçulmanos do norte da África. A relação da Igreja Católica com os muçulmanos desde a Baixa Idade Média era uma relação extremamente complicada, né? O mesmo pode ser dito dos reinos católicos da Península Ibérica, que mantiveram ora proximidades com o mundo muçulmano, árabe, islâmico, ou mouro, como diziam os portugueses, ora mantiveram relações de guerra, de acirramento, né? Então, a ideia ali do muçulmano, do mouro, é realmente do infiel, daquele que ouviu há tempos a mensagem da verdadeira fé, ouviram a mensagem de Cristo, do Evangelho, e a recusaram, né? A esse infiel é dada a guerra, né? A guerra como forma de submetê-lo à verdadeira fé. Para os povos nativos da América, em especial, no caso, os povos que viviam nesse território que hoje nós chamamos de Brasil, o expediente, a estratégia missionária foi inicialmente outra. A guerra, ao menos a guerra justa, chamada guerra justa, ao menos de um ponto de vista teórico, em tese, né, ela era um expediente utilizado em segundo plano, né? A ideia inicial era que a conversão surtisse, que a pregação, melhor dizendo, surtisse efeito e se transformasse em uma conversão, com a mudança não somente a mudança do espírito, mas a mudança das práticas, né? Que esse indígena, visto como um selvagem, inicialmente com uma imagem um tanto idílica, né? Como Adão e Eva no paraíso, não conheciam o pecado, depois isso vai mudar radicalmente, né? Essa ideia do indígena do nativo americano como um sujeito que não conhecia o pecado, que era inocente, isso vai se transformar com a própria invasão do território. À medida que os portugueses invadem o território nativo, esse território originário dos povos indígenas daqui, e recebem como resposta, obviamente, a resistência, a luta, a defesa de suas territorialidades, a imagem europeia e portuguesa dos indígenas vai se transformar
para uma imagem negativa. Não, uma imagem negativa, não, eles são bárbaros tomados pelo demônio, eles comem seus semelhantes, né, nos chamados rituais antropofágicos. No século XVII, que é quando essa ideia negativa do indígena se consolida, já se tem alguns relatos, né, de viajantes, de náufragos e mesmo de religiosos que passam a relatar quase de maneira etnográfica, como João de Lery, um padre francês, um religioso francês, passam a relatar assim, essa imagem negativa do indígena, né? Mas é preciso, como historiadores e historiadoras, que a gente esteja atento a essas narrativas coloniais, porque elas são realmente enviesadas e partem de um determinado lugar social, o lugar de um europeu que não estava mais aqui a passeio ou em viagens episódicas, não. Ele estava aqui para invadir e tomar o território indígena. E, diante disso, recebem uma resposta dos povos indígenas e uma resposta, muitas vezes, à altura da invasão de seus territórios. O que faz com que a imagem do bom eu ia utilizar uma expressão do século XIX muito anacrônica para o período, mas essa imagem do indígena como Adão e Eva que não conheciam o pecado muda para uma imagem negativa fundada na ideia de que o indígena era um selvagem, um bárbaro que comia seus semelhantes, que andava pelado, que vivia em relações de concubinato e que não tinha modos ou asseios nenhum vinculados ao que aqueles europeus entendiam por civilidade ou vida civil e política. Não é à toa que desde então se cunha a expressão no croniciado colonial de que os indígenas não pronunciavam, que o alfabeto indígena, as línguas indígenas não pronunciavam, melhor dizendo, né, as línguas indígenas não pronunciavam as 3 letras essenciais à vida civil e política católica portuguesa de então. Os indígenas supostamente não pronunciavam o L de lei, o F de fé e o R de rei. Então, a ausência dessas 3 letras, né, e, portanto, também de suas respectivas construções vocábulas, né, vocabulares, fazia com que os povos indígenas fossem vistos como sujeitos selvagens e bárbaros. Tá? Mas, por outro lado, os jesuítas, em especial, e a Igreja Católica, de um modo mais geral, também compreendia que, por não terem peremptoriamente, como os muçulmanos, recusado o recebimento da vinha, do pão e do vinho, do corpo de Cristo, não terem recusado, os indígenas eram, sim, potenciais destinatários da obra da evangelização, da pregação do evangelho. E, segundo o professor Luiz Felipe de Alencastro, depois eu desenvolvo isso melhor em sala de aula, mas numa espécie de divisão ali social da colonização, os missionários, em especial os jesuítas, vão acertar ad hoc, muitas vezes, com a coroa portuguesa, a destinação da América como espaço da missionação. Então, ao contrário do que acontecia em África, que desde a segunda metade do século XVI e com ênfase a partir do século XVII, será o território franco do tráfico atlântico e do suprimento de força de trabalho para as lavouras americanas, né, canavieiras americanas, e desengatando com isso a terrível diáspora africana para o Brasil.
Mas, ao contrário do que acontecia em África, que era um território destinado ao suprimento de força de trabalho para o Brasil, ou melhor dizendo, a América Portuguesa, será o território da missionação. Então, se lá os nativos de África serão potenciais escravos, cativos da colonização portuguesa, eu digo potenciais porque ninguém nasce escravo, jamais se esqueçam disso. Alguém é feito escravo por um processo de violência física e profunda, intensa, dolorosa violência simbólica também. Então, se lá em África o território é destinado potencialmente à reprodução social do cativo, na América, em especial na América Portuguesa, o território nativo será destinado à reprodução social de fiéis. De fiéis, tá? Então, esse é um ponto, eu acho que tenho uma impressão que sustenta aí o projeto missionário católico na América e, em especial, o projeto jesuíta, né? O projeto jesuíta, que era, como eu disse, tinha sido uma ordem, a ordem da Companhia de Jesus, criada dentro do processo de expansão ultramarina portuguesa. Coincidentemente, a chegada dos jesuítas, dos inacianos aqui, ela acontece em uma época de viragem da presença portuguesa aqui. Se os primeiros 50 anos da presença portuguesa não teriam ainda sido suficientes para identificar um padrão colonial propriamente dito, é por isso que eu prefiro mesmo chamar esses primeiros 50 anos de uma presença portuguesa aqui, não propriamente de uma colonização, embora desde a instalação de algumas capitanias hereditárias já houvesse empreendimentos coloniais ligados ao açúcar, mas ainda a coroa não tinha se convencido de que isso aqui era vantajoso. E, por outro lado, a sua atenção, como a gente disse em aulas anteriores, estava voltada para o Oriente, para as especiarias orientais e para esse império marítimo de controle de rotas de navegação e menos de domínio territorial sobre vastas extensões de terra. Isso se transforma no Brasil a partir de 1549 e junto com a instalação do governo geral. A partir daquele momento, a coroa ela dá um recado de que finalmente fincará os seus dois pés no Brasil, né? E desengatará um processo de parceria mais acentuada com os senhores de engenho que já estão instalados em algumas capitanias hereditárias, no sentido de, primeiramente, estabelecer as bases da presença portuguesa aqui, cobrando impostos, aplicando a justiça e expandindo uma malha administrativa e de governo, uma malha de governo. A instalação aqui do governo geral em 1549 é um recado. Vocês estiveram aqui durante esses primeiros 50 anos fazendo basicamente o que bem quisessem. E não foram exitosos em todo, né? O êxito foi parcial, no sentido de expulsar os inimigos da coroa portuguesa, em especial os franceses, e nem em controlar essa população nativa que está resistindo ao ingresso português nos territórios, à invasão portuguesa nos territórios. Com isso, irei eu, o rei, a coroa portuguesa, implantar uma malha governativa, judiciária e fiscal, no sentido de
dotar esse território de uma infraestrutura administrativa mínima, combater os excessos colonos e coloniais e cobrar impostos. Só que junto com isso, junto com o governo colonial, em 1549, vem também o governo missionário. Vem também o governo das almas. O governo das almas, por meio de Manuel da Nóbrega. E naquele momento, a própria imagem dos indígenas não era mais a mesma desde que o Caminha escreveu sua carta falando de um paraíso terreal aqui, habitado por seres humanos que não conheciam o pecado. Essa imagem já vinha se transformando. A invasão portuguesa, como eu disse, vinha mudando isso. E quando os jesuítas chegam aqui, eles já têm uma ideia relativa, por exemplo, sobre os ditos maus costumes da terra, que violavam a tentativa aí de impor uma moral jesuítica e, principalmente, impor uma moral tridentina, ou seja, a moral da ortodoxia católica estabelecida desde o Concílio de Trento. Vocês sabem que a Europa tinha vivenciado há alguns anos atrás, antes de 1549, a famosa Reforma Protestante, que na verdade ainda vinha acontecendo. A Reforma Protestante, no início do século XVI, desengata um século de guerras de religião em todo o continente europeu, pelo menos em sua costa atlântica, né? Na costada atlântica da Europa, todo esse território da Inglaterra mesmo a Península Ibérica, que era católica, mas vai ser de uma forma ou de outra afetada pelas guerras de religião. Certamente, um dos lugares em que as guerras de religião foram mais sentidas e que dividiu a própria coroa foi a França. Na França, a França dos Valois será assaltada pelas guerras de religião, ao ponto de a virada dinástica dos Valois para os Bourbon, com Henrique IV, ser uma virada extremamente traumática nesse contexto das guerras de religião. O Henrique IV, da França, ele tenta apaziguar os ânimos e estabelecer ali um consenso, um espaço de negociação entre católicos e huguenotes. Huguenotes eram os protestantes franceses. Mas o sucesso de Henrique IV, primeiro rei Bourbon na França, será um sucesso relativo, ao ponto dele próprio ser assassinado em uma cabala católica, a partir de uma cabala católica que o acusava de ser huguenote, né? Então, esse cenário de guerras de religião, de reforma protestante, transforma também a Igreja Católica, que passa a vivenciar o chamado Concílio de Trento, que foi um movimento político-institucional da Igreja Católica de reforma da liturgia da Igreja de Roma. Então, o Concílio de Trento ele vai estabelecer uma série de regramentos com relação aos ritos, aos costumes católicos e também aos sacramentos, né? A própria formação dos padres, né? Trento vai transformar a formação dos padres. Um clássico de João Delumeau sobre a Reforma Católica, João Delumeau, um historiador francês, ele conta que a Reforma Católica ela vai enfrentar alguns pontos sensíveis do cristianismo católico tardo-medieval, como, por exemplo, a formação dos próprios religiosos. Era muito comum que os religiosos tivessem até então uma formação muito precária, né? E um compromisso muito relativo, muito frágil com alguns dos dogmas centrais do exercício religioso eclesiástico católico, como, por exemplo, o próprio celibato. Né? Então,
Trento vai ser como uma espécie... Gente, eu não sou especialista no Concílio de Trento, tá? Muito menos na história religiosa da época moderna. Então, estou aqui apenas recorrendo a esse tema pela importância que ele tem aqui. Mas uma das pessoas que eu conheço, que mais conhece a história religiosa desse período, é certamente o meu colega e amigo professor André Onô, aqui do Departamento de História, que conhece muito bem Trento, o Concílio de Trento e a Reforma Católica. Né? O Concílio de Trento pode ser sintetizado como uma reforma católica, do jeito que houve uma reforma protestante, houve também uma reforma católica, e esta reforma esteve ligada às ações longas, duradouras do Concílio de Trento. A Companhia de Jesus é criada nesse contexto. E os inacianos vêm para o Brasil muito inspirados por esses regramentos do Concílio de Trento, por essas novas exigências de um catolicismo mais duro, liturgicamente mais complexo, exigente, né? E com certeza também mais impositivo, mais intolerante com as localidades, com os usos e costumes locais. Os inacianos vêm para cá imbuídos, portanto, por Trento, que é, como eu ia dizer, acabei não completando a frase, é como se fosse um ajuste nos parafusos da cristandade católica. O Concílio de Trento é como se fosse uma chave-fenda que tenta ali apertar os parafusos da cristandade católica, e isso vai ter impacto no mundo português e vai ter impacto no Brasil. Veja como a reforma protestante e a reforma católica e esse contexto das guerras de religião e das reformas religiosas também afeta um país tradicionalmente católico, como era Portugal, que mantinha relações estreitas com a Igreja Católica e afeta os seus territórios ultramarinos em expansão. Tá? E, diante disso, os inacianos chegam aqui e encontram colonos, como eles diziam, tá, gente? São termos que muitas vezes aparecem nas fontes. O meu cachorrinho veio aqui comigo, por isso que ele tá ali passando, o bicho peludo é ele. O Conselho os inacianos, perdão, eles chegam aqui e encontram colonos vivendo em relações de concubinato com as mulheres indígenas, portanto, sem terem seus casamentos reconhecidos pela Igreja Católica. Muitos desses colonos em condição, inclusive, de bigamia, porque eram casados em Portugal e vinham para cá como pretensos solteiros e construíam vidas paralelas aqui. Muitos colonos vivendo também enfim, sem se confessarem, sem realizarem os sacramentos, né, de um modo geral, a confissão, o casamento formal, institucional, morrendo sem receber a extrema unção. Esse cenário de perturbação da liturgia é encontrado pelos jesuítas já no primeiro contato com os colonos. E no contato com os indígenas, a coisa também não vai ser das melhores, né? Porque os indígenas tinham costumes e práticas completamente diferentes daqueles regramentos tridentinos que os jesuítas queriam impor à terra. Então, já de cara, se instala um conflito, né? Uma espécie de conflito aí envolvendo jesuítas, colonos, indígenas e também autoridades seculares. Mas, de pronto, os jesuítas ganham uma grande autonomia. Né? Em 1553, a ordem religiosa da Companhia de Jesus ela é transformada no Brasil em província, ela recebe o status de província.
Qual é o impacto disso? É que, ao ser transformada em província, a Companhia de Jesus no Brasil deixa de estar subordinada ao bispo da Bahia. O bispo da Bahia, o primeiro bispo da Bahia foi o bispo Sardinha. Ele vem também junto com Manuel da Nóbrega e com o primeiro governador-geral em 1549. E já nos primeiros momentos, o bispo, que era uma autoridade regular, ligada diretamente a Roma e, na verdade, ligada à coroa portuguesa por causa do padroado, o bispo Sardinha entra em confronto com os inacianos, que eram seculares, né? E que, portanto, é o contrário, tá, gente? Os bispos e padres, eles são chamados regulares, enquanto as ordens religiosas, carmelitas, beneditinos, jesuítas, franciscanos, são chamados de seculares, tá? É isso. Eu me confundi aqui na explicação. Então, há já de pronto um conflito envolvendo o bispo, subordinado pelo padroado à coroa portuguesa, e os inacianos, que tinham grande autonomia governativa e que tinham também seus próprios interesses e intenções no projeto missionário. Isso vai ser resolvido, de certo modo, com a criação da província dos inacianos aqui em 1553. Qual é a primeira uma das primeiras iniciativas que os jesuítas realizam aqui? É a instalação dos famosos aldeamentos missionários. O que são aldeamentos? Aldeamentos, gente, podem ser definidos, segundo uma historiadora e arquiteta luso-brasileira chamada Renata Malcher de Araújo, como espaços de transição. Os jesuítas, eles, em regra, de um modo geral, eram contrários à escravização indígena para fins de catequese, né? Um argumento que era utilizado lá no continente africano. Lá em África, se escravizava, se capturava e escravizava inicialmente por motivo religioso. Vamos escravizar para catequizar, para evangelizar. Esse argumento aqui será contestado pelos jesuítas. Os jesuítas, para o caso dos indígenas, claro, dos nativos americanos, não dos nativos africanos. Aqui, os jesuítas criam a estrutura do aldeamento, que, segundo a professora Renata Malcher de Araújo, é um espaço de transição. Qual é a ideia do aldeamento? É que, preservando a liberdade, uma liberdade relativa dos indígenas, que não seriam escravos propriamente ditos, mas, ao mesmo tempo, fazendo do aldeamento um espaço de transição, ali seria imposta, a palavra não é outra, não tem como apaziguar a violência étnica, simbólica e mesmo física do aldeamento. Seria imposta uma outra maneira de viver, seria imposta uma fé estranha, estrangeira, isso por meio de uma pedagogia violenta, quando não fisicamente violenta, pelo menos, isso não é menos, na verdade, simbolicamente violenta. Tá? Então, os aldeamentos vão ser esse espaço de transição, portanto, em que a ideia era que o indígena entrasse como um selvagem e saísse como um vassalo de Sua Majestade, o Rei de Portugal, e também como um fiel católico. Deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês. Esse aqui é o biscoito. Quando eu venho para cá, às vezes eu trago ele, porque senão ele fica atentando em casa que ele é um sujeito muito danado. Então, gente, o projeto missionário e a partir do aldeamento, ele vai ter essa característica. Será um espaço de transição em que, por meio de uma pedagogia violenta, será imposto ao indígena uma outra etnicidade, né? uma outra cultura, uma outra religiosidade, uma outra prática
religiosa. Esse era o script, né? E, claro, no bojo desse projeto missionário do aldeamento, eram testadas várias estratégias. Nesse ponto, os jesuítas foram muito criativos nas estratégias da catequese. Então, eram utilizados, por exemplo, o teatro, a música e o próprio desenvolvimento da chamada língua geral, que era uma língua criada pela colonização para estreitar as relações com os povos indígenas, né, uma mistura aí de português com as línguas de matriz tupi, do tronco linguístico tupi. Tudo isso vai transformar o aldeamento num espaço também de mestiçagem forçada, né? Os indígenas eles vão enfrentar uma experiência de mestiçagem dentro dos aldeamentos. Primeiro, por causa dessas diferentes estratégias para ensinar, ressocializar os indígenas em moldes católicos. Mas também porque os aldeamentos, que eram compostos a partir de alianças ou de resgates, ou mesmo de guerras justas, de alianças com indígenas aliados, obviamente, mas também de resgates de indígenas cativos dos aliados, ou também de guerras justas. Nesse caso, os indígenas muitas vezes entravam na condição de cativos no aldeamento ou em outros espaços da colonização, mas também é preciso dizer que o aldeamento ele recebia povos originários de diferentes comunidades políticas e étnicas da América, ou do que a gente chama de Brasil. Então, dentro de um aldeamento, por exemplo, você poderia ter indígenas de várias etnias, do que a gente chama, né, o que os historiadores, os antropólogos chamam de etnias, várias comunidades políticas, como eu prefiro chamar, poderiam estar ali dentro do aldeamento. Então, o aldeamento não era somente um espaço de mestiçagem católica, era também um espaço interétnico indígena, em que indígenas de diferentes comunidades políticas se encontravam a partir de intercursos sexuais e também de mestiçagens culturais, tá bom? Socioculturais. Isso também aconteceu. É por isso que, para alguns historiadores, como a professora Alida Metcalf, dos Estados Unidos, o índio aldeado será, por excelência, o índio colonial. Quer dizer, o índio colonial é exatamente aquele indígena que passa por um processo de mestiçagem intenso dentro do aldeamento, adquirindo expressões culturais, organização social, práticas políticas que não eram a ele originárias, mas que serão necessárias durante o processo de sobrevivência e de adaptação na colônia. Então, chegando ao final dessa minha explanação e respondendo à pergunta que fiz no início, o aldeamento, como projeto missionário católico, ele foi apenas um espaço de imposição étnica, cultural e de violência física, de controle da força de trabalho dos indígenas? Para a professora Maria Regina Celestino de Almeida, não. Ele foi isso também. A gente sabe da existência, por exemplo, de castigos físicos nos aldeamentos. Embora em condição de liberdade, os indígenas eram submetidos a castigos físicos impostos pelos padres, em especial pelos jesuítas, ao passo que também a força de trabalho indígena foi essencial no próprio desenvolvimento do projeto missionário. O projeto missionário jesuíta, que é o que a gente está tratando com maior ênfase aqui, ele foi um projeto rico, né? Os jesuítas, a ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus, enriqueceu muito no Brasil. Ela se transformou em uma das principais
detentoras de terras na América Portuguesa. A Companhia de Jesus ela tinha fazendas aqui, fazendas em que se plantava cana-de-açúcar, em que se criava, né? Havia fazendas ligadas à atividade agropecuária, havia roças de alimentos como mandioca, legumes e frutas controlados pelos inacianos. A Companhia de Jesus exerceu aqui, em alguns momentos e em alguns lugares, inclusive uma atividade creditícia, quase bancária, né? Os jesuítas, tal como outras ordens, como os carmelitas também, que o André Honor conhece bem, eles emprestavam dinheiro. Então, eram ordens, né, em especial a Companhia de Jesus, que tinham também uma dimensão material, econômica, de controle dos corpos e da força de trabalho e força militar dos indígenas muito acentuado, né? Então, o projeto material, econômico estava posto ali. No entanto, o projeto, tudo isso estava caudatário, tudo isso servia a um projeto de missionação, de expansão dos domínios da fé católica e da igreja aqui no Brasil. Então, na América Portuguesa em especial. Dito tudo isto, a professora Regina Celestino, ela conclui, gente, dizendo que, apesar do controle simbólico, né, por meio desse verdadeiro processo civilizador, aculturador, né, de imposição de uma nova cultura, de uma nova religiosidade, de novas práticas sociais e políticas, apesar disso tudo, e também do controle sobre os ritmos produtivos, a força de trabalho nativos, apesar disso tudo, os indígenas puderam também utilizar o aldeamento a seu favor. Por quê? Veja, recupere a ideia de espaço de transição da professora Renata Malché de Araújo ou de espaço de mestiçagem. Há muito mais do que uma simples aculturação, quer dizer, uma imposição de alto a baixo de um padrão social, cultural diferente. A gente também pode entender o aldeamento como um espaço de aprendizagens. Aprendizagens dolorosas. Não estou querendo florear. Aqui não é Paulo Freire na veia. Né? Uma imposição, um espaço de aprendizagens sofridas. Mas ainda assim aprendizagens. Dentro do aldeamento, em contato com os missionários, muitas vezes em contato com os colonos, porque os missionários poderiam, acordando com as chefias indígenas, ceder homens e mulheres para trabalharem em fazendas, em lavouras ao redor do aldeamento, né? Os indígenas observavam a maneira como os colonos faziam política, a maneira como os missionários faziam política, como negociavam, aprenderam com isso quais eram as linguagens da colonização. Veja, então, como espaço de transição, como espaço de mestiçagem, o aldeamento permitiu a muitos indígenas, tanto indivíduos quanto coletividades, a aprenderem as linguagens da colonização. E esse aprendizado, pessoal, foi essencial, absolutamente essencial à sobrevivência indígena. É por isso que a professora Regina Celestino de Almeida desenvolve nesse capítulo e em outras obras dela, um conceito que ela pega da antropologia e aplica aqui ao caso dos aldeamentos, muito interessante, que é o conceito de resistência adaptativa. Veja, tradicionalmente, a nossa ideia de resistência é sempre aquela resistência com armas em punho, a resistência da guerra, da luta, a resistência conflitiva. Mas existiu também, e o espaço do aldeamento foi um espaço interessante para observar isso, uma resistência adaptativa. Ao me adaptar, ao aprender como o inimigo
fala, age, se comporta, eu também posso estar resistindo. E é isso que os indígenas aldeados, esses índios coloniais, como disse Alda Metcalf, eles resistiram. Resistiram adaptando-se. E com isso, gente, eles sobreviveram. Imagine se não fossem os índios coloniais, os índios aldeados. Talvez não tivesse sobrado ninguém. Ou tivessem sobrado menos indígenas ainda. Mais comunidades indígenas tivessem sido dizimadas se os povos indígenas parte deles não tivessem decidido negociar, aprender a linguagem do colonizador e com ele se relacionar de modo a reduzir as perdas. O cenário, de um modo geral, era um cenário de perdas, de destruição dos territórios originários, de imposição de um padrão cultural exótico, exógeno, violento, mas povos indígenas em espaços aldeados puderam, com isso, garantir as suas sobrevivências coletivas, né? Negociando com os jesuítas, negociando com governadores e, quando era possível, negociando também com de governadores, agentes da coroa de um modo geral, e negociando com os colonos. Com os colonos, que sempre foi a negociação mais difícil de ser tecida. Por quê? Os colonos tinham em mente que a principal função dos indígenas era a função laboral, que eles eram negros da terra, eram potenciais escravos, e que a sua transformação em súditos do rei e ordeiros e submissos e fiéis católicos, ela era impossível. Essa era a imagem típica de um colono fazendeiro no Brasil colonial. Diante disso, a eles só era dada a opção do cativeiro, ou o cativeiro ou a morte. Então, negociar com os colonos sempre foi muito difícil. Ao aprender as linguagens da colonização, os vocabulários políticos do antigo regime português, muitos indígenas, a partir de suas lideranças ou mesmo individualmente, puderam buscar, junto à Igreja Católica, junto à Companhia de Jesus, ou mesmo junto à própria coroa portuguesa, um apoio ou apoios importantes nesse cotidiano conflitivo com os colonos. Então, veja, a colonização ela foi multifacetada. Não só tinha aqui senhores escravos, você tinha a Igreja Católica representada pelos bispos, você tinha as ordens missionárias, como jesuítas, franciscanos e carmelitas, que não necessariamente combinavam em tudo com o que vinha de Roma ou com o que vinha do Bispado de Salvador. Você tinha os governadores, você tinha todo um aparelho administrativo formado por oficiais a serviço da coroa portuguesa, que muitas vezes resolviam fazer o que bem entendiam da vida. E você tinha a coroa portuguesa, você tinha as elites conquistadoras senhoriais, né? Então, era um caldo muito complicado para os indígenas administrarem. Então, as comunidades que decidiram, por meio de suas lideranças ou a partir de acertos coletivos, né, de decisões coletivas, aldear-se, elas buscavam, estou indo para um outro ponto do texto de Regina para terminar essa minha exposição. Elas optavam por um caminho, o caminho do aldeamento era um caminho duro para os povos indígenas, mas era um caminho que poderia representar a sobrevivência, né? Que poderia representar a sobrevivência. Então, ao decidir se aldear, muitas vezes uma comunidade estava diante de um inimigo ainda mais perigoso e nefasto naquela conjuntura específica do que o próprio português. Então, isso aconteceu muito no século XVI. A determinada comunidade indígena resolve entrar no aldeamento missionário porque, naquele momento, para ela, o principal inimigo nem são os portugueses, não é a coroa portuguesa, nem os colonos. É, muitas vezes, uma outra comunidade indígena com a qual eles têm conflito, algum tipo de conflito.
Com a avançada colonização portuguesa, o principal inimigo dos povos indígenas será a elite colonial, a elite senhorial, uma elite violenta, coronelística, que vai exercer uma verdadeira pressão sobre terras indígenas e também sobre o trabalho indígena. Então, ao se aldear, muitas vezes a comunidade estava decidindo não somente por sobreviver, mas como fugir da escravidão. Se eu não me aldear, se eu não entrar aqui nesse aldeamento sob a proteção dos jesuítas, sob a proteção do catolicismo, aquela fazenda, aquele colono vai capturar a mim, aos meus filhos, às minhas filhas e nos transformar em escravos. Então, muitas vezes era isso que estava posto na decisão dura, difícil de se aldear, tá? Em outros casos, poderia uma situação de insegurança alimentar também conduzir ao aldeamento. Os indígenas, muitas vezes, tendo os seus territórios assediados, assaltados, eles perdiam as condições efetivas de autossustento, de se sustentarem, porque o território tinha sido completamente esfrangalhado pelo processo de conquista e de limpeza do terreno, como disse Regina Célia Gonçalves em texto que a gente discutiu anteriormente. Diante disso, aldear-se era garantir a sobrevivência material do grupo. Um outro ponto importante desse texto da professora Regina Celestino de Almeida. Regina conta, não Gonçalves, mas Almeida, né, ela conta que a decisão de aldear-se poderia ser desfeita. Os indígenas eles não assinavam um documento para todo sempre. Não, ocorreu, inclusive, em algumas situações, da aliança que resultou no aldeamento ser desfeita porque os portugueses ou os jesuítas não cumpriram sua parte no acordo. Isso foi muito comum à época do Diretório dos Índios, do século XVIII, como no caso dos Caiapó, estudado pela minha querida colega, grande historiadora, Suelen Júlio. Suelen percebeu que chegou a uma determinada altura ali do fim do século XVIII que os aldeamentos caiapó simplesmente foram minguando. Por quê? Os caiapó estavam morrendo? Não. Os caiapó estavam fugindo da fome e das doenças que estavam dentro do aldeamento. Então, quando os indígenas percebiam que o aldeamento não estava mais oferecendo condições favoráveis de sustento material, de sobrevivência, e que a adaptação, na verdade, tinha se invertido em um processo de destruição do grupo, eles fugiam. Eles fugiam. Então, a fuga dos aldeamentos também aconteceu. E a fuga denota um desfazimento da aliança. Os indígenas foram estratégicos ao longo da colonização portuguesa. Tomaram decisões de acordo com os elementos políticos que estavam postos à mesa. E, na mudança da condição política, esse acordo que resultou no aldeamento, na aliança com os missionários, poderia ser desfeito, tá? Então, gente, digo por fim que a história dos aldeamentos ela é uma história extremamente interessante do Brasil colonial e que revela como essa sociedade colonial ela foi, sim, violenta, sanguinária, destrutiva aos povos indígenas, mas como também os povos indígenas puderam resistir, muitas vezes se adaptando, aprendendo as linguagens da colonização e utilizando-as a seu favor, utilizando-as, por exemplo, o direito de petição, o direito de se comunicar diretamente com o rei e denunciar uma violência. Eu vi isso nos meus estudos sobre a Paraíba indígena colonial. Vi como determinadas comunidades indígenas, como os índios Panati, do sertão do Rio do Peixe, lá no Alto Sertão Paraibano, escreveram diretamente ao rei de Portugal, dizendo, olha, nós temos um acordo com vocês, desde o século XVII, isso foi um documento do século XVIII, e os indígenas diziam, desde o século XVII, que nós lutamos do lado dos brancos portugueses contra seus inimigos.
Estivemos ao lado de vocês contra os holandeses e agora vocês estão, os colonos aqui, brancos, estão nos violentando, mataram o nosso capitão índio e estão dizendo que vão tomar nossas terras. Os Panati escrevem então ao rei de Portugal e pedem proteção, pedem, faça valer o acordo que nós tecemos há muito tempo atrás e nos proteja. E o pior é que, nesse caso, de fato, a época, o rei Dom José I, por volta de 1750 e pouco, 1760, ele retorna essa carta escrita pelos Panati, garantindo aos índios Panati a sua proteção e determinando que o ouvidor-geral, que era um safado à época, investigasse os crimes cometidos contra os Panati, as denúncias de crimes cometidos contra os Panati. Então veja que por tudo isso não é mais possível aceitar uma interpretação da ação indígena no período colonial como uma ação passiva, uma ação resiliente, uma ação que não tem protagonismo. Não. Os indígenas, eles estão na documentação colonial, eles atuam diariamente ali, tentando reduzir as perdas provocadas pela invasão de seus territórios, pela mortandade causada por doenças e chamando a atenção da coroa portuguesa para que ela cumpra os acordos com eles tecidos. E é a partir desse movimento político tão intenso que os indígenas, com muitas comunidades indígenas, conseguiram alcançar o século XXI, né? Conseguiram ultrapassar o período da colonização portuguesa e entrar em um período talvez até mais dramático durante a construção do Estado Nacional Brasileiro, né? Quando o chamado colonialismo interno atuou de maneira tão ou mais violenta do que a própria coroa portuguesa. Encerro com isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vou produzir o próximo e disponibilizar a vocês. Pessoal, muito obrigado, boa noite. Aguardo todos e todas quarta-feira em nossa aula, tá? Até mais. Presencial, obviamente. Como eu disse, isso aqui é apenas um comentário. Um comentário vai lá de 1 hora, mas é um comentário, tá bom? É um material, como eu disse, complementar. Um grande abraço a todos, uma boa noite.